e esses torcedores querem pressionar os conselheiros para articular uma candidatura de oposição a Leila Pereira. Fala, tropa do Palestra, começando mais um vídeo. Dia de protestos aí na região do Allianz Parque, galera tá enfurecida com a Leila Pereira e algumas atitudes que ela andou tomando. Eu trouxe algumas notícias aí sobre o protesto, o que a galera tá reivindicando, a gente vai assistir junto e comentar. E no final do vídeo eu vou trazer minha opinião sobre esses protestos aí, acho que vai ser um pouco polêmico. Mas antes disso, tropa, não se esquece de deixar o like e se inscrever, muito importante aí pro canal, beleza? Então bora lá. Marcando esse protesto em frente à sede do social do Palmeiras, em frente ao Allianz Parque, porque hoje há uma reunião do Conselho Deliberativo e esses torcedores querem pressionar os conselheiros para articular uma candidatura de oposição a Leila Pereira no final de 2024. Então é um protesto da maior torcida organizada que fez essa convocação durante todo o dia. Por enquanto aqui, muita movimentação da polícia. Você pode ver policiamento reforçado, são 7 carros de polícia por aqui e do outro lado... Policiamento aí na frente das escolas tá difícil, né, em São Paulo, mas pra ver protesto de torcida, a galera dá uma reforçada, né? Da rua, em frente aqui à Rua Palestra Itália, a gente vai ver, já tem algumas faixas e os torcedores chegando por aqui, mas a movimentação ainda é bem tranquila. Do outro lado da rua também o torcedor vai chegando. Essa reunião está marcada para começar às 6 horas da tarde e aí vai se estender até o final da reunião. Esse protesto deve ficar, engrossar, né? Mais acalorado por volta das 6h30, 7 horas da noite. Mas é essa movimentação aqui. Torcedor chegando e policiamento reforçado em frente ao Allianz Parque, em frente à sede social do clube. Gláucia. Movimentação ao vivo lá em frente ao Allianz Parque, portanto, este movimento da principal torcida organizada do Palmeiras, convocando este protesto. Palmeiras que venceu na rodada, mas o momento é bem atípico para esses últimos anos, né, dentro do Palmeiras, mas a ponto de valer um protesto, tem muita coisa, acho que aí nesse pacote também, nesse protesto da torcida, né? Não só o desempenho que caiu em campo. Enfim, vamos lá. Primeiro, que eu acho que o direito de protestar, que bom que temos. Que continuemos assim no país, que já teve períodos na sua história que a gente não podia protestar por nada. Então, dito isso, acho que bom que a gente tem a possibilidade de fazer isso. Claro, sem violência, sem quebrar nada de ninguém, sem bater em ninguém. Acho que nesse sentido, qualquer torcida, qualquer cidadão que se sente no direito tem que fazer. Galera, muito importante, igual ele disse aí, protestos pacíficos, pra galera não perder a legitimidade do que tá reivindicando. Acho extremamente exagerado. Eu realmente não consigo entender essa crise que o Palmeiras está criando dentro dele. Entendo que, e falei aqui, a primeira parte da coletiva da Leila, que a gente assistiu aqui, eu achei que ela foi muito bem. Depois ela realmente esculhambou, e aí eu entendo o torcedor estar chateado, de pedir para ela respeitar a história do clube, e que é verdade, ela se colocou ali como se a história do clube começou a partir do momento que ela e a empresa dela entraram no clube, e não é isso. Ela ali foi muito mal, acho que do meio para frente, como eu falei, ela perdeu totalmente a linha, mas assim, desculpa, o Palmeiras para mim tem uma gestão que tem seus problemas, como todas, seus erros e acertos, mas é uma administração que muito mais acerta nos últimos anos do que erra. De verdade, eu acho que o Palmeiras tem um processo de trabalho, o Palmeiras tem uma estrutura muito boa, tem investido cada vez mais, investe muito em pessoas também no dia a dia. De verdade, eu queria que o meu time tivesse uma crise dessa daí, pra mim tava bem tranquilo, viu? Eu acho que você também. Ô, Breiler, deixa eu só colocar os números do Palmeiras em campo nesse recorte desses últimos tempos, pra gente também falar sobre isso. A gente já comenta tudo junto e misturado. Nos últimos 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o aproveitamento do Palmeiras de só 33,3%. 6 gols marcados para 8 sofridos. Voltou a vencer depois de 6 jogos. Nesse período foram 2 empates e 4 derrotas. Exato, 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Isso fez a comissão técnica do Palmeiras admitir que esse é o pior momento desde que a comissão do Abel chegou no Brasil. Mas esses protestos acontecem por um contorno político, não é pelo campo. O campo desagrada, a eliminação na Libertadores ainda está doendo, mas é preciso que a gente pontue o que tem acontecido nos bastidores do Palmeiras. E depois de muito tempo,
a parte política voltou a contaminar o futebol do Palmeiras. A gente lembra anos 90, mesmo com o Palmeiras vitorioso, anos 2000 principalmente, os bastidores, conselho, isso daí afetava demais o futebol. Até que o Palmeiras conseguiu se profissionalizar, se estruturar, e desde a gestão Paulo Nobre, o lado político passou a ser muito blindado. E hoje a gente percebe a torcida fazendo movimentos que não tem a ver com o campo. Não tem mirado o Abel, não tem mirado os jogadores, apesar de algumas críticas pontuais. A coisa é toda voltada para a figura da Leila. E a Leila não contribuiu em nada com isso, com a entrevista que ela deu na semana retrasada. Isso jogou mais lenha na fogueira, a ponto do ex-presidente Paulo Nobre, que estava ali discreto, sem se pronunciar, ter voltado sempre fez questão de ser discreto. Que pra mim que é o grande presidente, eu acho, que da história do Palmeiras. Acho que o palmeirense tem mais coisa pra falar sobre isso, mas assim, é a virada de chave, né, dele. E quando esse cara volta ao jogo político, isso aí passa um recado forte pra Leila. E esse protesto foi marcado num dia de reunião do conselho. Então tudo isso daí tá no bolo. A figura da Leila nunca foi tão questionada no Palmeiras. Isso deveria ter acontecido antes até, porque se reclamam da forma como a Leila chegou ao poder, a pouca identificação, muito dinheiro investido no clube, no conselho. Mas por que isso não foi debatido lá atrás, esmiuçado? Porque a fase era boa, porque o patrocínio era muito generoso. E agora, que a situação esportiva deixa a desejar, há coisas a se questionar na administração, isso explode. Mas explode num contexto político que pode ser perigoso para essa fase do Palmeiras. O Abel, por exemplo, vai ter ali estômago para lidar com isso no dia a dia, se essa coisa se estende. Então o Palmeiras precisa pensar muito bem sobre esse momento como coletividade para não deixar com que o lado político respingue e contamine o futebol. O Abel pode ficar bem tranquilo aí que, por enquanto, a galera não tá protestando contra o Abel Ferreira. Lógico, tem alguns palmeirenses que não estão gostando do trabalho do Abel, mas ninguém, absolutamente ninguém, quer que ele saia do Palmeiras. Então, o protesto não vai ser voltado. Esses últimos protestos não vão ser voltados a jogadores e ao Abel Ferreira. Agora, seguinte, tropa, quem chamou os protestos foi a Leila Pereira. Ela deu uma coletiva que, de fato, era para amenizar os ânimos, né? Se ela fizesse o papel dela de presidente, era para amenizar os ânimos. E o que ela fez chamou uma briga com a torcida organizada e, de quebra, ainda desrespeitou demais a história do clube. Na minha opinião, desrespeitou demais a história do clube. Isso presidente nenhum pode fazer, nenhum. Presidente nenhum pode desrespeitar a história do clube. Então eu tô de acordo com os protestos aí, pedindo transparência também nas contas do clube e o fim do boicote aí de alguns conselheiros aí que são de oposição, porque ela tá perseguindo alguns conselheiros aí da oposição e está pegando bem mal aí no externo do clube. Mas e você, tropa, qual a sua opinião sobre esses protestos? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.